Boa noite para todo mundo. Espero que quem tenha entrado ontem na aula tenha aproveitado, tenha gostado também. A ideia hoje é parecida com a de ontem, ser uma aula bem direcionada, bem rápida, tá? E no final a gente abre para ir tirando as dúvidas, tá certo? Então, é, a grande ideia é dar uma direcionada mesmo nesse tema, né? Que muitas vezes assusta a gente no começo, né? Mas que com certeza todo mundo que está começando vai pegar no pronto-socorro no primeiro mês aí de residência e durante a vida vai aparecer muito também. Então é importante a gente ter alguns conceitos guardados, tá bom? Então, começando só uma breve introdução sobre a epistaxe, né? O conceito da epistaxe é uma alteração da hemostasia nasal por esse comprometimento da integridade mucosa do nariz ou dos seios paranasais. Primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciar o que é uma epistaxe e o que é uma hemorragia nasal. Então, a epistaxe é qualquer tipo de sangramento que tem origem no nariz. E uma hemorragia nasal é qualquer tipo de sangramento que é exteriorizado pelo nariz. Ele pode ou não ter origem no nariz ou nos seios da face. Então, por exemplo, um sangramento gastrointestinal que se exterioriza pelo nariz é considerado uma hemorragia nasal, mas não é considerado uma epistaxe. Então, sempre que a gente está manejando um paciente, é importante a gente ter essa diferenciação na nossa cabeça. E aqui, só a título de curiosidade, é uma palavra de origem grega, e epi é acima, stasin é gotejar, tá bom? Então, vamos falar sobre epidemiologia, né? É super importante saber epidemiologia da epistaxe, porque a grande maioria das pessoas vai apresentar. Como a gente vê, 60% das pessoas apresenta algum episódio de epistaxe durante a vida, mas apenas 6 a 10% dessas pessoas vai necessitar de atendimento médico durante esses episódios. Então a gente vê que a grande maioria vai ter episódio de epistaxe, mas poucos vão necessariamente procurar o pronto-socorro. E desses que procuram o pronto-socorro, uma minoria maior ainda vai precisar de algum tipo de intervenção cirúrgica. Como a gente vê, 1 a 2% apenas necessita de cirurgia para correção de epistaxe, tá bom? Ela tem uma apresentação bimodal, então ela é muito comum antes dos 10 anos, e a gente vai ver o porquê ela é tão comum nas crianças. E ela depois volta a ter uma apresentação maior entre os 45 e 65 anos. E aí vai ser um perfil diferente de epistaxe, talvez uma epistaxe mais grave, uma epistaxe que vai exigir um pouco de mais de cuidado, tá certo? Então é importante saber certinho essa epidemiologia dela, porque vai aparecer muitos pacientes pra gente. Ainda falando sobre epidemiologia, ela é a emergência mais comum na otorrino, tá? E ela tem uma prevalência ligeiramente maior no sexo masculino. Mas quando a gente vai considerar os casos cirúrgicos, essa predominância masculina acaba aumentando. Então, se a gente pega os casos no geral, 59% acontece em homens. Mas nos casos que necessitam cirurgia, chega a 70% dos casos no sexo masculino. A maior incidência dos casos cirúrgicos é entre a quarta e a quinta década de vida. Então é importante a gente traçar esse perfil de paciente, aquele homem, cerca de 40, 50 anos, que chega com sangramento profuso. Putz, vamos tomar mais cuidado com esse cara, a gente tem que olhar ele com um pouco mais de cuidado, tá bom? E saber que existe uma sazonalidade também na ocorrência da epistaxe. Ela é muito mais comum nos períodos de clima frio e de clima seco, como alguns estudos epidemiológicos já mostraram, principalmente aqui na cidade de São Paulo, tá certo? Então vocês vão ver que daqui a pouco, quando começar o inverno, vai brotar gente com epistaxe nos pronto-socorros aí procurando atendimento médico, tá bom? Falando sobre a classificação, tá? Existem diversas classificações da epistaxe, mas a gente vai se ater a essa classificação de acordo com o território de que ela advém. E isso é um grande diferencial nosso como otorrino tentar topografar, ou seja, tentar classificar de onde está vindo aquele sangramento. Ele pode ser um sangramento mais anterior, que vem do plexo de Quisselbach, que a gente vai falar já já. Pode ser um sangramento superior, que ele vem do território das artérias etimoidais, que são artérias oriundas do sistema da carótida interna, ou se não, pode ser um sangramento que vem do território da artéria esfenopalatina. São com esses sangramentos mais posteriores e que a artéria esfenopalatina, ela advém do sistema da carótida externa, tá? Mas é importante a gente lembrar que o nariz, ele tem vários vasos que se anastomosam entre si. Então, ele é um grande conglomerado de vasos de diversos sistemas arteriais distintos que vão formar essa vascularização nasal e por isso a epistaxe ela é tão comum assim. Tá legal? Falando sobre o plexo de Quisselbach, também conhecido como área de Little, né? Ela é a região mais frequente da gente ter epistaxes em geral.
Em geral, são aquelas epistaxes que acontecem em crianças, tá? São geralmente epistaxes mais fáceis de serem controladas, autolimitadas, com menor fluxo, com menor pressão, justamente porque é uma região em que os vasos já chegam com menor fluxo e pressão no nariz. Então, ela vai ser bem essa região aqui anterior do septo nasal, tá certo? Bem aqui da frente que a gente vê, que a gente consegue identificar facilmente na rinoscopia anterior e vai ser formado sobre a anastomose de diversos ramos arteriais, como, por exemplo, ramo septal da artéria labial superior, artéria palatina maior, ramos terminais da esfenopalatina, ramos terminais também da artéria etimoidal anterior, tá certo? Para quem está começando agora, não precisa se ater tanto assim em quais artérias que formam tudo, mas é importante depois estudar bem a anatomia e a gente vai clareando, vai começando a entender mais esses sistemas arteriais do nariz e a vascularização que existe nas cavidades nasais, tá legal? Então lembrar que a área de Lira ou plexo de Quixobar é essa área anterior do septo, que vai ser a grande maioria das epistaxes. Vão ser epistaxes mais tranquilas, mais fáceis de serem controladas, justamente porque o sangue chega com menor fluxo, menor pressão nelas, tá bom? Geralmente a gente só comprimindo, fazendo algumas manobras locais já consegue estancar esse sangramento. E muito mais comum nas crianças. Falando agora sobre o topodiagnóstico, basicamente o topodiagnóstico é a gente justamente tentar topografar, tentar entender de onde vem aquele sangramento. E esse vai ser o grande diferencial de nós, como otorrinos, em relação aos médicos generalistas que atendem epistaxes por aí, nos PAs, nas UPAs, tá bom? Então é importante a gente tentar pegar na anamnese, examinar bem aquele paciente, identificar o perfil do paciente, para entender de onde vem aquele sangramento porque isso pode mudar um pouco nossa conduta, isso vai mudar a maneira como a gente vai manejar o paciente, tá legal? Esse topodiagnóstico pode ser dificultado quando o paciente já foi tamponado, então está cheio de laceração no nariz, quando ele tem algumas alterações anatômicas que vão atrapalhar o nosso exame, ou se não, quando há um espasmo arterial, que é super comum, principalmente nas artérias etimoidais, em que a artéria faz o espasmo, a gente não vai encontrar nada, o paciente não vai estar sangrando, tá? E a gente não vai conseguir identificar. E esse espaço ele pode ser tanto fisiológico quanto caso a gente use vasoconstritor antes também, que vai fazer com que tenha vasoconstrição e o sangramento possa ficar estancado, dificultando a gente localizar a sua origem, tá certo? Legal a gente lembrar também que os exames endoscópicos, como a nasofibroscopia, a endoscopia rígida, vão ajudar em muito a gente nesse topo diagnóstico. Então, se estiver disponível à nossa mão, é legal a gente dá uma olhada com uma naso, com um endoscópio, para tentar topografar de onde vem esse epistaxe, tá? Menos que esteja na nossa cara, como seja o epistaxe aqui do plástico Selbar. A gente vai ter uma aula também falando sobre essa propedêutica armada, sobre naso, sobre endoscopia, tá? Para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, mas lembrar que ela pode ser uma grande aliada para a gente para topografar a origem desse epistaxe. Falando sobre etiologia, né? A epistaxe pode ser pode ter diversas causas, tanto locais quanto sistêmicas, tá? Em relação às causas locais, é justamente aquelas que têm uma origem definida nos seios paranasais ou na cavidade nasal. Por exemplo, trauma digital, muito comum criança, fica cutucando o nariz e aí machuca a área do septo anterior. Paciente que tem rinite, que tem edema de mucosa importante, ou seja, aquela mucosa engurgitada, que tem muito mais vaso, que está inflamada. Isso aumenta a chance de sangramento, tá? Então, aquele moleque que tá cheio de rinite, cutucando o nariz, ele pode sangrar o nariz com mais chances, tá? Ressecamento de mucosa, que ocorre nos climas, em períodos de clima frio, de clima mais seco. Corpo estranho nasal, que acho que a Aline conversou bem com vocês ontem, tá? Aplicação incorreta de corticoide nasal, então sempre que a gente vai prescrever um corticoide nasal, a gente tem que orientar bem aquele paciente sobre o uso correto, tá? Mirando mais para a parede lateral do que para o septo. Tumores, tá? Como a gente vê, papiloma invertido, SEC, nasoangiofibroma, vários tipos de tumores podem ter como primeira manifestação sangramento, tá? E paciente que sofreu algum tipo de trauma, seja ele que tomou uma porrada mesmo, ou aquele paciente no pós-operatório, que é bem comum de a gente encontrar por aí. E claro, também existem os fatores sistêmicos, ou seja, fatores oriundos do organismo daquele paciente e que vão gerar uma chance maior daquele paciente ter um sangramento no nariz, tá certo? Por exemplo, a gente tem que sempre investigar naqueles sangramentos mais difíceis de serem controlados, coagulopatias, trombocitopenias, paciente que tem insuficiência renal, insuficiência hepática, síndromes paraleoplásicas, uso de medicações anticoagulantes, tá? E também existe essa entidade que é a síndrome de Henle-Weber, que são as telangiectasias hereditárias
hemorrágicas, né? Que é o paciente que apresenta várias telangiectasias na mucosa do nariz, isso faz ele ter epistáxio com mais facilidade, tá? Então, aquele paciente que tem um sangramento que tá mais difícil de a gente localizar, um sangramento muito difuso, é importante a gente investigar fatores sistêmicos também. Em relação ao diagnóstico, tá? Então, assim, chegou aquele paciente sangrando pra gente, o que que a gente precisa fazer para realmente ter um diagnóstico adequado, para a gente fazer o topo diagnóstico bem feito? Primeira coisa, fazer uma anamnese bem dirigida, tá? Buscando a etiologia, perguntando se tem alguma causa nasal, quando começou, frequência do sangramento, ver o perfil daquele paciente, idade dele, se tem comorbidade, se usa alguma medicação. Tentar diferenciar se é uma hemorragia nasal ou se é realmente um epistaxe, tá? E realizar um exame físico bem feito, tá? Então fazer uma boa rinoscopia, depois passar um algodão embebido com solução vasoconstritora e com anestésico para a gente conseguir avaliar bem aquela cavidade nasal. Se a gente tiver em nossas mãos uma endoscopia nasal, uma naso, é legal a gente fazer também para ajudar no nosso topodiagnóstico. E naqueles casos mais graves, o paciente já chega com muito sangramento, com estigmas de sangramento mais grave, então aquele paciente que chega com uma toalha de banho lotada, joga em cima de você, o paciente chega com um balde assim, ou que tirou várias fotos, putz, é importante a gente fazer uma avaliação hemantimétrica, pedir um HB, um HT, pedir um coagulograma e muitas vezes até pedir tipagem também, que não é raro esses pacientes necessitarem de transfusão sanguínea, tá? Então ter bem isso na nossa cabeça direcionado para fazer um manejo adequado daquele paciente. A avaliação inicial. Primeira coisa, chegou aquele paciente sangrando, a gente vai fazer o ABCDE do trauma, que acho que vocês sabem até melhor do que eu, que estudaram recentemente para a prova, né? Então a gente vai garantir a via aérea daquele paciente, fazer a aspiração dos coágulos, tudo para a gente conseguir examinar bem aquele paciente, tentar topografar, fazer uma boa avaliação das cavidades nasais dele, tá? Aferir os sinais vitais é fundamental, tá? Muitas vezes o paciente pode chegar chocado pra gente, tá? Às vezes hipotenso, muito taquicárdico, ou até mesmo aquele paciente chega muito hipertenso. É legal a gente dar uma baixada na PA, porque uma pressão alta pode acabar piorando um sangramento que seria mais tranquilo, tá? Paciente chegou sangrando muito. Legal, gente. Garantir um acesso venoso, hidratar ele se ele tiver algum tipo de repercussão hemodinâmica, tá? E aí depois disso, a gente vai passar o nosso algodão com solução, dar uma boa avaliada, fazer uma compressão nasal, compressa gelada, para tentar estancar aquele sangramento, tá? E a gente conseguir examinar melhor aquele paciente, deixar o campo limpo, tá? Para a gente conseguir melhor colaboração dele e também deixar ele mais tranquilo, né? Porque a gente quer fazer o sangramento parar, que eles ficam bem ansiosos, tá? Aqui na imagem é um kit epistático que a gente tinha na residência, desenvolvido pelo professor Luciano, que, cara, acho que é importantíssimo todo serviço ou todo R1 ter um kit desse em mãos. Porque chegou um paciente sangrando, ou foi chamado no andar para avaliar alguém com sangramento. Às vezes demora para conseguir material. Até o pessoal ir buscar tudo, às vezes é um trampo grande. Então, é legal a gente ter um kit nas nossas mãos. Eu mesmo, junto com o meu fotógrafo, eu ando com diversos desses materiais para, caso tenha algum sangramento, eu tenha as coisas mais fáceis, né? Então, basicamente, um cubarrinho, baioneta, um espéculo nasal, material para tamponamento, que a gente vai conversar, adrenalina ou algum tipo de vasoconstritor, um anestésico, materiais de proteção individual, soro, algodão, tudo isso vale a pena. Se quiser, até manda foto para vocês depois para darem uma olhadinha. Tá? E também, por fim, falar sobre o ácido tranexâmico, que é o transamin. Alguns estudos mostram que tem resultados variáveis, né, sobre o uso dele ou não durante a epistaxe no pronto-socorro, mas a maioria dos trabalhos é favorável ao seu uso. Então, se a gente pega aquele paciente com a epistaxe mais importante, que a gente vai hidratar, pode prescrever um transamin também, se não tiver nenhuma contraindicação, tá? Que ele pode ajudar a gente também a estancar esse sangramento. Agora, falando sobre o tratamento, né? O grande objetivo do nosso tratamento vai ser, primeiro de tudo, cessar o sangramento, claro, e depois evitar sua recorrência. Existe uma linha, uma graduação, assim, uma escadinha, assim, sobre o tratamento, desde as maneiras mais simples, com observação, até tratamentos mais intervencionistas, como a cirurgia, tá? Lembrar que a grande maioria vai estar para esse lado aqui da observação, da hidratação nasal, e a minoria vai estar para os lados mais intervencionistas, como o tampão posterior, com uma cirurgia, tá? E nesse meio
temos aqueles pacientes que vão se beneficiar de uma cauterização química, de um tamponamento anterior, por exemplo. Então, primeiro de tudo, chegou aquele paciente que tá com uma história, teve uma história de epistaxe, putz, meu nariz estava sangrando, parou, não sei o quê, chegou sem sangrar pra gente no pronto-socorro. Vamos fazer todas aquelas medidas, examinar ele, ter uma anamnese bem dirigida, e a gente pode abrir mão de algumas formas de tratar. Então, a gente pode prescrever uma boa hidratação nasal, lava bem o nariz, prescreve um Maxidrate, tá? Não tô ganhando nada pra fazer propaganda do Maxidrate, mas ele funciona muito bem, tá? Ele é sorofisiológico na forma de gel, então ele serve bastante para ajudar a hidratar o nariz, evitar o ressecamento. Investigar fatores associados, então, se tá com uma rinite descontrolada, se a criança tá cutucando muito o nariz, tá? Se por acaso a gente fizer uma rinoscopia e a gente vê aqui na área de Kieselbach um vaso proeminente, uma ectasia vascular, a gente pode fazer uma cauterização, tá? Que isso funciona super bem, é super efetivo. E geralmente a gente faz utilizando o ATA a 70%, que é o ácido tricloroacético, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, identificou o vaso, a gente vai passar um algodão com a solução vasoconstritora para reduzir a chance de sangramento durante o procedimento e também algodão com uma xilocaína, com um anestésico local, porque queima, arde, aplicar isso daí. Então, para dar um pouco mais de conforto para o paciente, para ele não sair te xingando também, tá? Importante, quando a gente for cauterizar esse vaso, começar pelos bordos dele e depois ir indo para o centro, em vez de já ir direto no vaso. Porque se a gente for direto no vaso, pode aumentar a chance de um sangramento, que aí depois é chato de controlar e cauterizar logo em seguida, tá? Em alguns casos, a gente pode partir para uma cauterização elétrica, utilizando um mono ou bipolar. Mas aí o ideal é já fazer com o paciente um pouco mais sedado, já levar para o centro cirúrgico, mas também pode ser feito, tá? Então, ter um ATA em suas mãos também pode ajudar, pode salvar em momentos chaves em que você atende o paciente com epistaxe. Então, outro perfil de paciente, aquele paciente que chega com sangramento mais leve. Então, ele sangrou, mas chegou sangrando mais de boa, ele chegou só com lenço, assim, molhado, sem muitos estigmas, tá? A gente pode fazer uma cauterização química, se a gente achar, né, com ATA, se a gente encontra o vaso, tá certo? Ou senão a gente tem que abrir mão de um tamponamento anterior, tá? Que é tamponar mais a parte anterior do nariz, que como a gente viu naquela classificação, geralmente são sangramentos mais tranquilos, né? Os sangramentos posteriores tendem a ser mais graves, mais chatos de serem controlados. Esse tamponamento anterior pode ser realizado de algumas formas. Primeira, por tampões não absorvíveis, como o dedo de luva, como gases, como o Meracel, Rapidino, que eu vou mostrar no próximo slide, ou até por tampões absorvíveis, como o Surgicel e o Gelfuan, que são algumas substâncias hemostáticas, né, que a gente coloca no nariz com propriedades hemostáticas e que o próprio corpo vai absorvendo, tá? Vocês também sempre ando com algum desses na minha bolsa porque ele salva bastante, tá? O grande objetivo do tampão é realizar uma compressão direta, então assim, estancar o sangramento, estimular a agregação plaquetária, ativar a cascata de coagulação e permitir uma reptilização da mucosa. Então, muitas vezes, a gente fazendo um tamponamento anterior, deixando ele de 48 a 72 horas, aquele paciente volta, ou a gente reavalia ele, remove o tampão, putz, resolveu em boa parte dos casos, porque a cascata de coagulação foi lá, ativou, a mucosa se reptilizou, e aí o sangramento está resolvido, principalmente se eles forem mais tranquilos, tá bom? Então, aqui só mostrando esses tampões que a gente pode fazer, né? Os que a gente já compra prontos, né? O Merocel, que é comum de encontrar em alguns hospitais privados, tá? Vou mostrar um vídeo como utiliza o Merocel. O outro é o Rapid Rhino, esse é um pouco mais caro, um pouco mais chique, tá? Mas que também, às vezes, a gente compra por aí. E, claro, estamos lá sem nada, a gente também dá um jeito, né? A gente pode colocar tanto uma gaze, né? Fazer essas cobrinhas e ir colocando as cobrinhas dentro do nariz, ou mesmo fazer um tampão dedo de luva, tá? Que basicamente a gente vai cortar o dedo de uma luva e colocar algumas gases dentro, tá? De acordo com o tamanho da fossa nasal daquele paciente, a gente pode colocar uma gaze, duas gases, três gases e meia, tá certo? Mas é legal a gente ter vários tampões de diferentes tamanhos, tá? Pra gente ter uma noção do tamanho exato, que vai fazer uma boa compressão e uma boa hemostasia naquele paciente, tá certo? Então aqui o vídeo, primeiro mostrando como funciona o Merocel, tá?
Esse aqui é um tamponamento cirúrgico, né? Mas, claro, que o paciente de pronto-socorro, o princípio é o mesmo, tá? Então, ele é como se fosse essa plaquinha, né? Como se fosse uma esponja. A gente vai colocar ele dentro do nariz, tá? Super tranquilo. Lembrar que sempre que a gente for tamponar o nariz, o nosso nariz desce. Então, a gente não mira para cima ou reto. A gente tem que mirar sempre para baixo, tá? E depois a gente vai jogar um sorinho, tá? Que ele tá colocando do outro lado. Mas a gente vai jogar um pouquinho de soro, tá? 3, 5 ml. E esse Merocel vai inchar. E nisso que ele incha, ele já faz a compressão e a hemostasia, tá? Então aí o rapaz vai mostrar agora. Então, ele jogando soro. E a gente vê que o tampão, que o Merocel vai inchando, tá? E a gente vê que já tá bem inchado, e aí isso vai promover a compressão local adequada. Depois, para tirar, não tem muito segredo, não, é só puxar. A gente pode até colocar um sorinho para ajudar a dar uma lubrificada, tá? Mas com certeza tirar o tampão é mais fácil do que colocar. E agora mostrando como funciona o Rapid Rhino. Vou adiantar um pouquinho aqui o vídeo, tá? Mas basicamente também, a gente vai colocar o nosso tampão e ele vai ser insuflado com ar. Aqui ele mostra aquilo, né? Da gente não mirar para cima, tá? Porque a gente vai ter muita obstrução e pode estar acabar até lesando algumas estruturas que a gente não quer lesar. E nisso que a gente conseguiu locar bem o nosso tampão, a gente vai insuflar ele com ar, tá? E nisso que ele insufla, tá? O próprio Rapid Rhino é feito com algumas substâncias hemostáticas e ele também vai promover uma compressão. Ele é bem confortável, funciona super bem, mas ele é menos disponível, então é mais difícil de encontrar o Rapid Rhino porque ele é muito mais caro, tá? E, enfim, você chega aquele paciente com sangramento mais grave, né? Então, aquele sangramento, putz, o paciente chegou chocado, ou teve uma queda de HB importante, já chega com alguns estigmas de sangramento mais grave, ou aquele paciente que a gente não consegue controlar de jeito nenhum o sangramento, não para de sangrar na nossa frente. Melhor opção nesses casos é a cirurgia, tá? Ela é mais efetiva, dá mais conforto para o paciente, tem menos necessidade de transfusão e tem um menor tempo de internação, tá? Outras opções seria a embolização, que a gente vai conversar um pouquinho também, e claro, o tampão posterior, tá? Importante a gente saber que o tampão posterior ele tem uma alta taxa de falha, cerca de 50% acaba falhando. Então é como se fosse jogar numa moeda, se ele funciona ou não, e também tem algumas complicações relacionadas a ele, tá? Então o tampão posterior a gente usa muito mais para estancar o sangramento, para segurar esse sangramento até a gente conseguir subir para o paciente para o centro cirúrgico, do que como uma forma de tratamento efetiva mesmo, tá? Claro que vão ter aqueles pacientes que não vão ter condições cirúrgicas. Então, aí sim, a gente tem que abrir mão de um tratamento com tampão posterior ou de fazer uma embolização, tá? E o tampão posterior, ele pode ser feito tanto com gases ancoradas, tá? Quanto com rápido rino específico, que insufla mais lá na parte posterior do nariz, ou com a sonda de Foley, que é o mais comum da gente encontrar. Então, a gente passa uma sonda de Foley, tá? Vê ela chegando até na orofaringe, puxa um pouquinho e insufla bem para ela ficar bem alocada lá na nossa rinofaringe. Depois a gente vai preencher o nariz com gases, tá? Então, como se a gente ocluísse o nariz todo mesmo, é extremamente desconfortável para o paciente, tá? Então, é uma maneira só da gente segurar até subir com ele para o centro cirúrgico, tá? Então, nesses casos, vamos discutir quais as indicações cirúrgicas da epistaxe, tá? Como a gente viu, a minoria dos casos vai precisar, mas a gente basicamente vai indicar uma intervenção cirúrgica quando o paciente tem uma epistaxe grave, ou seja, quando ele tem uma queda de HB importante, né? Aqui na nossa residência a gente utilizava uma queda maior do que 2 para indicar, ou aquele paciente que necessitou transfusão sanguínea, ou paciente que necessitou um tamponamento posterior, ou aquele paciente com recorrência ou falha de tampão nasal, então se tamponou ele anterior, tirou, sangrou, putz, não tá legal, leva para o centro cirúrgico, você vai conseguir corrigir de uma maneira mais eficaz e mais confortável para o paciente. Ou pacientes que apresentam sangramentos profusos, difusos, de difícil localização, tá? Ou senão, paciente que se recusa a ficar com tampão, que pode acontecer também, tá? Aí é difícil até discutir, dependendo do caso. Tá? Sobre a cirurgia em si, tá? Não é tanto foco dessa aula também,
Mas basicamente, a gente vai sempre procurar o ponto que está sangrando e abordar ele, tá? Então, nesses casos, a gente não usa vasoconstritor, a gente não pede hipotensão, tá? A gente vai lavar, lavar, lavar bem o nariz e fazer uma busca sistemática por toda a cavidade nasal. Então, procurar em todos os locais, meato inferior, meato médio, teto nasal, tá? Coana. E procurar algum ponto sangrante, como acontece aqui na imagem, como eu vou mostrar no vídeo também. Achou o ponto, a gente vai e cauteriza, tá? Rápido, eficaz, tá? Confortável para o paciente, dá para ir de alta tranquilamente depois de um dia, tá bom? Mas é importante a gente ter essa noção cirúrgica, tá? Diferente das cirurgias endonasais normais, a gente vai preferir uma pressão alta e a gente não vai usar vasoconstritor. Então aqui só um vídeo, tá? Isso até foi uma epistaxe corrigida no próprio ambulatório com cauterização química, mas o paciente chegou sangrando e a gente viu esse ponto sangrante, né? Aí a gente passou um algodão com vasoconstritor, já cessou bem o sangramento e depois fez uma cauterização química com ATA, aí vendo tudo branco, né? Que controlou o sangramento bem, tá? Aí nesse caso estava localizado no S-point, tá? Que é um ponto específico super comum da gente ter sangramento, que é bem na região alta do septo, na topografia aqui da concha média, tá? Mas também é um detalhe um pouco mais para frente. E por fim, só falando sobre a embolização, tá? Então, em casos que o paciente é refratário à cirurgia ou não tem condições cirúrgicas e a gente tem embolização, ela é uma boa alternativa para fazer um tratamento de epistaxe, tá? Claro que ela é pouco disponível, ela tem um alto custo, ela tem uma boa taxa de complicações, como dor facial, necrose, trisma, amorose, AVC, tá? Então, não vão ser para todos os casos que a gente vai embolizar, são casos muito específicos mesmo, tá? Mas ela tem uma alta taxa de sucesso, tá certo? Então, para esses casos reservados, a embolização é uma boa alternativa para a gente. Então, foi isso, tá? Essa aulinha de hoje, ela era para ser bem mais direcionada, tá? Bem mais para ajudar mesmo a diagnosticar e a tratar as epistaxes no pronto-socorro. Então, obrigado e agora a gente abre para as perguntas e ficamos à disposição aí. Ótimo. Aula muito boa, Sassá, obrigado. É, Pessoal, eu espero que vocês, imagino que vocês devam ter bastante dúvidas sobre esse tema, e é um tema muito chave, vocês vão pegar isso com bastante frequência ao longo da residência, tá? Seja de paciente com epistaxe primária, né, idiopática, ou de pós-operatórios também, que às vezes podem ser algo bem desafiador. Ó, Giovanni Lima acabou de perguntar, Sassá, como está a indicação de tampão com preservativo nos dias atuais? Você quer responder, Sassá? Sim. Tampão preservativo dá para usar também. Eu não coloquei ali, mas ele serve como um bom tampão anterior, tá? E até como tampão posterior ele funciona também, né? Então o que a gente faz muitas vezes é pegar um preservativo, uma camisinha mesmo, e colocar uma esponja dentro, né? E aí nisso a gente comprime, coloca no nariz usando um machilo com vaso, e lá quando ele entra no nariz ele expande, né? Então ele também é um aliado muito bom. A gente aqui na residência usava pouco, né? Mas é um ótimo forma de tampão também, tá? Funciona muito bem. E aí a indicação vai ser basicamente as mesmas, assim, do tamponamento anterior ou até mesmo do posterior, tá? Ele é bem eficaz. O que acontece é que quando a gente tem disponibilidade desses tipos de tampões mais modernos, né, que o Bruno comentou na aula, tipo Merocel, Rapid Rhino, né, é mais no ambiente de hospitais de melhor porte, né? A gente não costuma ter isso tão facilmente, né? Então, o dedo de luva, igual o Giovanni falou ali, o uso de camisinha também, junto com as espumas, a própria sonda de Foley, né? Elas acabam sendo opções que a gente vai acabar usando muito, principalmente no contexto de SUS, né? É, total. E funciona super bem. Funciona tão bem quanto o Merocel ou um Rapid Rhino também. Às vezes um pouco mais desconfortável para passar, né? Mas é ótimo. Mais alguém com alguma dúvida aí? Quiserem perguntar mais alguma coisa?
Teve, ajudando vocês um pouquinho aqui sobre a pergunta que o Rodrigo fez mais na frente, é que ele falou: Boa noite. Hoje tentei adquirir o curso do RL Starter, porém aparece uma mensagem que necessito colocar um documento que comprove que eu sou residente. Para poder fazer a inscrição no curso, é, quando vai fazer a inscrição no site da fundação, acaba precisando de fazer esse preenchimento desse tipo dos seus dados lá, né? Mostrando qual serviço de residência você participa e tudo mais. E aí, nisso, ele pede esse comprovante, tá? Mas é super tranquilo, viu? Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, é só mandar no privado ali pra gente, ou aqui mesmo nas aulas, que a gente consegue responder para vocês numa boa. É rapidinho de conseguir conciliar. E a Ellen, que é uma das responsáveis hoje por fazer esse trabalho, né, por responder vocês, ela fica bastante em cima, tá sempre disponível. Olha, mais algumas perguntas, ó. Pergunta. Bruno Antunes, aula muito boa. Muito obrigado, viu, Bruno? Obrigado pela participação, Obrigado. obrigado pelo elogio também. Agora, Gabriel, o uso de vasoconstritores associados a métodos mecânicos compressivos é válido? É bem válido. A primeira coisa que a gente faz, basicamente, o paciente chegou sangrando, a primeira coisa que a gente vai fazer, claro, depois de aspirar coágulo, tá, garantir via aérea, essas coisas, é passar um vasoconstritor e pedir para o paciente ficar comprimindo. Então, você fala para o paciente, ó, comprime mesmo, fica 5, 10 minutos, cabeça para baixo. Se tiver um gelo perto, a gente traz e coloca aqui, que isso já vai controlar putz, boa parte das epistaxes, já mais de 50% das epistaxes, tá? E aí você tem um campo mais limpo para poder avaliar o paciente, ou às vezes até para falar, cara, acho que tá muito tranquilo, né? Se for um sangramento leve, ou se for aquele paciente que já chegou sem sangrar, tá? Então é super válido e diria que 100% das vezes é para fazer isso. Passa um algodão com vasoconstritor e pede para o paciente ficar comprimindo mesmo, tá? Ótimo. Eu também concordo com isso com o Sassá. Acho que você tem que usar os vasoconstritores com métodos mecânicos, principalmente naquela abordagem inicial ali, que é para poder apagar o fogo, né? Lembrando que uma coisa que o Sassá falou na aula que é muito importante, o que separa um otorrino de um médico, por exemplo, emergencista que faz um tamponamento de epistaxe, né? Muitos emergencistas sabem fazer, né? Inclusive aqui na Escola Paulista, os emergencistas eles passam com a gente para poder aprender a fazer, é a topografia do sangramento, entendeu? Saber topografar o sangramento é o que separa um otorrino de um não otorrino, de um não especialista. Então, mesmo que você consiga fazer ali o tamponamento compressivo junto com o vasoconstritor, é importante fazer essa topografia do sangramento, seja ali na hora com o paciente acordado ainda, ou seja levando ele para o centro cirúrgico depois. O Alfredo Henrique, Sassá, perguntou: obrigado pela aula, obrigado, viu, Alfredo, pelo elogio. No caso de recorrência, a embolização fica superior à cauterização do vaso em centro cirúrgico? Ótima pergunta. Boa. É, em termos de eficiência, né? Ela tem eficiência parecida, tanto a embolização quanto a cirurgia, né? A gente viu ali que a embolização chega a 90, 96%. Mas assim, a cirurgia sempre é a primeira opção, tá? Então, se você tem a opção de, mesmo que você abordou um paciente, putz, voltou a sangrar, eu acho que é preferível você levar ele de novo para o centro cirúrgico, fazer uma nova revisão, dar uma olhada lá de novo, do que realmente indicar a embolização. Justamente porque a embolização nem sempre a gente vai conseguir tranquilamente, ela é realmente pouco disponível e porque ela tem algumas complicações, tá? Complicações podem ser graves até, tipo uma urose, AVC, não é tão raro assim ter complicações durante a embolização. Então ela fica mais reservada mesmo para aquele cara, tipo, que tá recorrendo demais, já levou diversas vezes para o centro cirúrgico, não melhora, buscou algum fator sistêmico, não melhora, ou para aquele cara que não tem nenhuma condição de subir para o centro cirúrgico. Aí você pode indicar a embolização tranquilamente, que ela vai funcionar bem também, tá? Só deixar o paciente ciente de que é um procedimento que tem os seus riscos. Sim. E acho que poxa, a gente, ao longo desses anos, né, Sassá, a gente teve algumas experiências de ver embolizações que deram muito errado, né? É, Sim. Porque você tem que pensar no seguinte: igual ele mostrou em relação à vascularização, né? A gente tem tanto um sistema de carótida externa quanto um sistema de carótida interna atuando ali dentro. Então, na hora que você emboliza, caso o agente embolizador, embolizante, né, que você utilize, chegue na corrente sanguínea via sistema de carótida interna, pode acontecer todas essas complicações que vocês viram. Eu, eu já vi paciente fazer um AVC gravíssimo, né? Foi até uma criança que a gente operou um nasoangiofibroma lá na escola, e essa criança veio a óbito depois disso, por conta da embolização, tá? E já vi outros casos também que deram
muito ruim, assim. Então, embolização é muito pouco disponível, vocês vão ver raríssimos os casos de disponibilidade de embolização, principalmente porque pessoa que faz hemodinâmica, né, ou terapia minimamente invasiva, geralmente eles não trabalham em regime assim de plantão, né? Geralmente é quase que só exclusivamente em horário comercial, né? E sangramento não escolhe hora para poder acontecer. Então, assim, provável que quase nenhum de vocês ou ninguém vai ver uma embolização de epistaxe, né? Você já chegou a ver alguma, Sassá? Já vi, acho que eu tô me lembrando agora uma, mas foi depois também que acabou a residência, tipo, foi hospital privado. Em hospital privado, né? Então, assim, é muito incomum da gente ver, tá? O Muito que é muito incomum comum é mesmo. embolizar previamente a cirurgia de tumor, tipo nasoangiofibroma, mas aí é Isso, comum, isso. tem indicação, boa indicação, né? É, quando tem uma ótima Pelo indicação, com tamanho, certeza. né? Ótimo. Murilo perguntou: e sobre a sonda de Foley, já utilizaram? E se sim, quanto tempo estão mantendo? Nossa, essa daqui foi minha grande amiga ao longo do R1. Você lembra, Nós Sassá? Acho que usamos eu fui o cara muito, que é. mais. Acho que eu fui o que mais passou tampão anteroposterior durante nosso R1, né? Foi, com certeza. A gente já usou bastante, velho. É, Mas é isso, a gente usa a Foley mais para segurar o sangramento até a gente conseguir subir para o paciente pro centro cirúrgico. Aqui na residência a gente tinha alguma dificuldade de conseguir sala cirúrgica rápida, então às vezes a Foley até ficava um tempinho mais do que a gente gostaria. Mas a ideia da Foley é justamente segurar um sangramento posterior a ponto da gente conseguir dar o jejum, tal, levar o paciente subir para o centro cirúrgico para não deixar ele sangrando até essa ocasião. Tá? Tem casos que o paciente não vai ter condições cirúrgicas, que não vai poder ir para o centro cirúrgico e que às vezes não tem embolização, que você pode deixar a Foley lá. E aí, geralmente, a gente deixa 72 horas. Mas aí lembrar que vai incomodar muito o paciente, vai ficar te xingando esses 3 dias e que a taxa de falha é grande. Eu lembro que a gente teve um caso aqui na pandemia, no nosso R1 também, que passou um Foley e aí não tava, foi bem no auge, assim, não tava podendo levar casos para o centro cirúrgico, era uma porra dessa. Aí o paciente ficou 3 dias com Foley, tirou e ficou bem, assim, tá? Mas era uma situação muito específica, então geralmente a gente usa nesses casos assim. Mas é importante saber manejar uma Foley porque ela salva e a gente usa bastante. muito importante mesmo, assim, é o que vai salvar vocês, para ser bem sincero, principalmente se vocês não tiverem disponibilidade de Rapid Rhino. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu já vi acontecer, tá? Quando você vai fixar uma Foley no nariz, você passou ela, viu a ponta dela passando pela próximo da úvula, você insuflou com água destilada e fez a tração. Para manter aquilo tracionado, muitas das vezes você precisa passar um pouco de esparadrapo na ponta dessa Foley para ela não entrar para dentro do nariz, tá certo? Quando você faz essa fixação da Foley anteriormente, muito, muito, muito cuidado para você não fazer isso apertando muito a narina, tá? Se você apertar muito a narina nessa região, e até com tampar um dedo de luva, às vezes, pode dar necrose de asa nasal, tá? Se você não tomar cuidado com essa tensão. Eu já vi mais de uma vez isso acontecer, tá? Um detalhe bem importante. É, boa. É uma boa dica mesmo. Que é uma complicação que existe mesmo, é comum e às vezes passa despercebido. Agora a pergunta do Jason. Boa noite. Qual vasoconstritor vocês usam? Adrenalina ou oxametazolina? Jason, não tem muita. Você pode utilizar o que você tiver, particularmente a adrenalina é um vasoconstritor mais potente do que a oxametazolina, mas ela pode ter mais complicações, né? Se você faz isso num paciente cardiopata, por exemplo, ele pode ter uma tendência a ter mais taquiarritmias, né? Ou se já for um coronariopata, pode até desencadear um infarto nele, mas é raro você ver esse tipo de complicação, não são tão comuns assim. Não sei se você tem alguma outra opinião. Não, concordo mesmo. A adrenalina é melhor, mas muitas vezes também, tipo, você vai em hospital privado, tudo é difícil de se conseguir adrenalina porque tem umas burocracias em cima dela. Então, às vezes, a oxametazolina é mais fácil, tá lá do seu lado, funciona bem também. Mas a adrenalina é realmente mais potente, né? Ótimo. O Murilo perguntou o seguinte: Rafael, ontem você comentou sobre alguns links de materiais úteis para o R1 e R2. Já enviou aqui? Eu vou mandar para vocês hoje, no máximo até amanhã,
esses links úteis, assim, de alguns sites muito legais que dá para vocês estudarem, completamente gratuitos, tá? Foi bom o Murilo ter cobrado, me lembrado disso, que realmente foi um negócio que me ajudou muito ao longo do R1, tá? Ter bons conteúdos gratuitos para poder estudar, tá certo? E já deixando um gancho também, dentro da nossa plataforma vai ter muita aula legal e importante para vocês. Essa aula que o Bruno acabou de dar aqui, ela vai estar disponível lá para vocês, num formato um pouquinho diferente. Vai ter aula específica sobre tomografia, sobre análise de audiometria, sobre análise de ressonância também, a gente vai colocar bastante coisa. Todos aqueles detalhes de tomografia, de exames de imagem e de anatomia, vai estar tudo disponível para vocês, tá? E a gente vai deixar um limite ali para número de alunos para a gente poder fazer um suporte bom para vocês, né? Atualmente a gente já está com praticamente quase 40 alunos já inscritos, já pagantes, e a gente vai chegar no máximo ali próximo de 60, 70 alunos, porque aí depois disso a gente não consegue tanto prestar um bom suporte para vocês. Então a gente decidiu assim que a gente vai dar uma limitadinha nas vagas e quem tiver interesse é só mandar mensagem no grupo para a Júlia, tá? Que ela vai poder ajudar vocês nisso. Então vamos para a próxima pergunta. A adrenalina embebida em gás barra algodão precisa ser diluída ou uma ampola de adrenalina direto? Excelente pergunta, Igor. Manda bala aí, Sassá. É melhor diluir, tá? Não é melhor não usar adrenalina direto no nariz, não, que pode ter algumas complicações. Ela é absorvida, né? Então o ideal é sempre diluir. E aí, em relação à diluição, não tem muita regra nisso, né? O que eu usava, não sei se fazia isso no PS também, era duas ampolas de adrenalina para 10 ml de soro, né? Um flaconetinho de soro. Isso que eu aprendi com meus R+, e que eu usei a residência inteira, tá? Para cirurgia, aí eu já uso diferente. Aí eu uso um para um mesmo. Aí é 10 ml de adrenalina para 10 ml de transamin, de soro, de estilo, tá? Um pouquinho mais concentrado. Mas para o paciente que a gente está manejando epistaxe, eu geralmente fazia duas ampolas de adrena com 10 de soro, mas lembrar que não tem muita regra, tá? Isso é totalmente off-label, é totalmente de orelhada, mas é importante dar uma diluída, sim. Sim. Sobre, vocês vão perceber, principalmente os R1s que estão entrando na otorrino agora, a otorrino, ela, diferentemente de outras especialidades médicas, nós não temos tantos estudos muito bem conduzidos para uma série de coisas que nós temos como conduta, tá? A gente não chega nem aos pés de uma cardiologia, por exemplo, quando a gente está falando desse tipo de estudo. Pra você ter uma ideia, você nunca vai encontrar nada falando sobre dosagem ou concentração de adrenalina que você pode, até quando você pode usar, ou até quando ela tem um efeito vasoconstritor adequado. Você não vai encontrar nenhum estudo sobre isso, entendeu? Então, muita coisa vai ser empirismo puro, né? Vai ser igual o Bruno falou, eu aprendi com meus R+, assim, aprendi com meus chefes assim, e você vai acabar executando da mesma forma. Geralmente é sempre bom dar uma diluída, sabe? Eu sinto que, mesmo quando você dilui um para um, ou no caso aí que o Sassá falou, tipo 20 para 20%, o efeito vasoconstritor ele se mantém praticamente o mesmo, tá? Lembrando que a adrenalina na ampola ela é muito concentrada, ela é 1 para 1000, e diminui de forma bem considerável os efeitos colaterais, tá? Então acho que vale a pena sim. Isso. Agora, Giovanni, o que vocês costumam passar na gaze para o tampão anterior? Alguma pomada? Ótima pergunta. Acho que na hora de tamponar, né? Na hora de passar o tampão, quer dizer. A gente geralmente usa estilo gel, né? Que para dar mais conforto para o paciente, né? Então usar um gelzinho anestésico mesmo deixa mais confortável, dá uma lubrificada, mas é bom não passar no talo, não, porque acho que nem vai conseguir, o paciente vai urrar de dor. Então, se não tiver um estilo gel, passar uma pomada, alguma coisa assim que tenha a mão que ajuda a lubrificar, passar com mais tranquilidade, tá? Mas é bom sim. Ótimo. E uma coisa que vale muito a pena vocês saberem para a vida, tá? Todo procedimento nosso na otorrino, todo, sem exceção, ele quase, assim, tirando algumas raras exceções, ele envolve a, a experiência do paciente com algum nível de dor, tá? De dor ou de incômodo. Seja fazendo uma fibronasolaringoscopia, seja fazendo uma telelaringoscopia, seja fazendo um tamponamento anterior, um tamponamento anteroposterior, quase todos têm. E uma coisa que você tem que levar muito em conta é: o seu paciente vai gostar cada vez mais de você, o quanto melhor você for na sua analgesia pré-procedimento. Tá? Então, fazer uma boa analgesia, tanto para poder passar um tampão, ou eventualmente para fazer um anaso ou uma tele, vai aumentar muito a percepção de qualidade do seu paciente em relação ao seu atendimento. Então, nunca faça analgesia ou
a anestesia, rápido, já coloca um algodão com lidocaína e tira rápido e já vai fazendo. Calma, dá o tempo das coisas agirem, tá? Porque isso aumenta muito a percepção de qualidade do seu paciente, viu? Se você conseguir fazer uma boa analgesia, melhora muita coisa. É isso. Ó, Antes de foi tampar, documento. é legal passar um algodão com machilo também, para dar uma anestesiada antes mesmo. Espera um pouquinho, depois passa um tampão também com achilo gel, tá? Tá legal dar uma anestesiada mesmo antes de passar o tampão. Ótimo. Ó, o Alfredo comentando. Eu já vi caso de necrose de septo por conta de cauterização. Muito estranho. É, não é muito estranho, não. Acontece com relativa frequência, tá? A cauterização química, ou até mesmo durante a própria cirurgia para controle de epistaxe, né? Se você cauterizar muito forte, principalmente se você cauterizar bilateralmente, na mesma altura, a chance de fazer uma perfuração septal é grande, tá? É bem grande mesmo. Giovanni perguntou de novo, ó. Quando o paciente está com TAP, vocês costumam deixar antibiótico? Boa Sim, pergunta. sim. Tanto o TAP quanto o tampão anterior, né? Que eles não absorvíveis, a gente costuma deixar antibiótico, né? Existe aquela entidade, né? É, como é? Síndrome da. Choque tóxicos. É isso, síndrome do tóxico, o choque tóxico, que é descrito com passagem de tampão. E não só por conta disso, mas porque você está deixando um corpo estranho dentro do nariz daquele paciente, né? Então, sempre que a gente passa um tampão anterior, seja ele o mais simples assim, é legal deixar antibiótico. Para TAP, com certeza. Para TAP, sem sombra de dúvidas, qualquer tipo de tampão que você deixa o corpo estranho no paciente, eu orientaria realmente deixar o antibiótico. Por exemplo, splint nasal, que vocês vão entender um pouquinho depois, que é um negócio que a gente coloca aqui dentro do nariz também, eu costumo deixar. Quando passa tamponamento, eu também costumo deixar. E sempre tentar pensar na principal flora bacteriana que a gente tem em determinados locais de atuação do otorrino, né? Quando a gente está falando de cavidade nasal, a gente está falando basicamente de germes gram-positivos, tá? Na sua maioria esmagadora dos casos. Quando a gente está falando de cavidade oral, a gente está falando de uma flora polimicrobiana, que você vai ter tanto gram-positivos, quanto gram-negativos, quanto anaeróbios. Pensando nisso, de qual antibiótico você pode deixar, por exemplo, durante um tamponamento nasal, uma cefalosporina de primeira, de segunda geração tem boa cobertura para germes gram-positivos. Amoxicilina também tem boa cobertura para germes gram-positivos. Clindamicina também tem boa cobertura para germes gram-positivos. Quinolonas também tem uma boa cobertura para esse tipo de paciente. E aí você vai levar em consideração, às vezes, a disponibilidade, o custo, se você está no SUS ou se você está no privado, né? Tudo isso vai ser relevante para você definir qual antibiótico que você vai prescrever para o seu paciente. Mas respondendo de forma bem clara para você, Giovanni, deixou a coisa dentro do nariz, igual ao antibiótico, pelo menos na nossa opinião, tá bom? Murilo, E aí show já de bola. respondeu a Ah, pergunta do pode... Alfredo também, né? Que seria qual seria o antibiótico mais indicado, né? Ótimo, perfeito. Mas claro que isso varia também de acordo com o chefe de cada serviço, né? Mas tem uma gama de antibióticos que dá pra gente usar, igual o Rafa falou. Murilo, show de bola. Obrigado pelas considerações. Que é isso, Murilo. Foi um prazer, cara. Vocês têm o nosso Valeu. contato pessoal lá depois nesse grupo que a gente fez junto com vocês. Vocês fiquem muito à vontade para mandar qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo desse percurso, tá? E se vocês tiverem interesse mesmo depois assim, de adquirir o nosso curso aí para R1 e para R2, a gente sempre presta um suporte muito legal para os alunos, né? Esse tipo de resposta de dúvida que vocês estão vendo aqui é uma coisa que eu faço diariamente. Eu e o Bruno, a gente faz isso diariamente. Antes de entrar aqui, por exemplo, eu estava numa reunião com uma aluna nossa do extensivo de R3 e que eu estava mostrando para ela como que a gente ia organizar melhor o cronograma dela para ela poder estudar bem esse ano, né? E qual seria a melhor estratégia de estudo dela. Por isso que a gente quer fazer algo mais é, seleto, assim, entendeu? Não com tantos alunos disponíveis para a gente poder prestar um bom suporte para vocês, igual a gente está fazendo aqui. Isadora Borba acabou de perguntar, ó, posteriormente, após o controle de sangramento intra-hospitalar, quais os cuidados essenciais? Teria alguma medicação ou solução tópica para evitar esses sangramentos primários? Boa pergunta. Boa. Medicação tópica, solução, não necessariamente. Algumas pessoas costumam deixar, né, Afrin, oxmetazolina, Turgil, né, depois que tem esse controle. Não é todo mundo, tá? Também não é um uso que é bem estabelecido. Mas basicamente, depois de controlar, seja com cirurgia, seja depois de fazer um tamponamento, ou seja, só de uma maneira mais simples,
O importante é manter a mucosa bem hidratada, né? Então, lavagem nasal, maxidrate, essas coisas. E principalmente orientar as medidas contra epistaxe. Então, para aquele paciente ficar pelo menos 2 semanas sem atividade física rigorosa, evitar banho muito quente, evitar ficar muito no sol, evitar alimentação muito quente, não ficar suando o nariz. eh, Esse tipo de coisa, tá? Isso daí vai ser o primordial, tá? Uso de Transamin depois também, algumas pessoas gostam de utilizar, tá? Mas também não é uma coisa bem estabelecida na literatura. Então, depois de controlar, você pode deixar um Transamin para casa, tá? Mas não está errado se você não deixar também. Sobre essa questão do Transamin, vocês vão ver muitos chefes de vocês que vão querer utilizar, até em pós-operatório tem gente que gosta de utilizar. Transamin, inclusive, ele tem estudos in vitro que mostram que ele pode aumentar diminuir o sangramento, aumentar a probabilidade de coagulação, mesmo com o uso tópico dele, você pode diluir ele, por exemplo, em uma solução. Tem estudo disso in vitro, mas, igual o Bruno mesmo falou, não tem nenhum estudo muito contundente, assim, né, que mostre real benefício desse tipo de prática, tá? Mas concordo em gênero número igual com o Bruno, são mais medidas comportamentais para evitar isso. E se eventualmente você levar esse paciente para cirurgia, você garantir que você fez uma abordagem cirúrgica adequada, tá? Adequada. No nosso curso mesmo do Starter, né? Nessa aula depois a gente vai comentar com vocês assim como que você faz aquela pesquisa rigorosa do ponto sangrante, né? Técnica para você poder ligar uma esfenopalatina, ligar uma timoidal anterior, né? Que é coisa aqui que não compete muito para essa aula agora nesse primeiro momento, mas se vocês tiverem interesse, depois a gente pode mostrar isso para vocês. Aí É, o Felipe a perguntou aula depois. tem. Ah, pode falar. A aula que está na plataforma basicamente é essa, um pouquinho com os upgrades, é justamente vídeo cirurgia, vídeo ligadura, falando um pouquinho sobre ligadura de etimoidal anterior também, um pouquinho mais aprofundada. Ótimo. Aí o Alfredo perguntou dos antibióticos, né, que a gente já tinha respondido para vocês. Giovanni agradecendo aqui pela aula, muito obrigado pelas respostas, foi um prazer, viu? Tudo que vocês Valeu. precisarem tirar dúvidas aqui, nós estamos juntos. É... Peraí, perguntou, mas aí existiria alguma dose profilática ou seria uma dose normal terapêutica? Ah, tá, ainda assim sobre a antibiótico terapia que você Um perguntou. tampão. Do tampão. Geralmente, é um negócio que eu não lembro se a gente fazia. Acho que não diferia muito de dose, né, Não, Sassá? não, Acho que a gente mantinha usava dose como dose se fosse terapêutica terapêutica mesmo. mesmo, né? É. O que a gente passava que era amoxicilina, né? E 500 de 8 em 8, né? Que era a dose que os pacientes conseguiam pegar no posto de saúde. Mas Isso. pode dar 875 de 12 em 12, ou se eu preferir outro tipo de antibiótico, dose terapêutica normal mesmo.